Do Lillard diz: quem não fala em línguas, não, mas é batizado nas águas, será arrebatado? O arrebatamento não está ligado às línguas. Línguas é um dom. A variação de línguas é um dom. Tá? Dom não salva ninguém. Dom não salva ninguém. A variação de línguas, línguas variadas, o dom de línguas não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. O dom de línguas não tem nada a ver com o batismo nas águas. O dom de línguas não tem nada a ver com o arrebatamento. O dom de línguas é um dom espiritual que a pessoa recebe, tá? A pessoa recebe depois que ela passou pelo processo de conversão, que se arrependeu dos seus pecados, que foi batizado com o Espírito Santo. Aí o dom de língua pode ser manifesto na vida da pessoa como qualquer um dos outros 8. Então, eu posso ser batizado com o Espírito Santo e o primeiro dom que eu vou receber é o dom da fé. O primeiro dom que eu recebi, depois o exemplo, né? Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, foi o dom de curas, o dom de profecia, o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra de ciência, o dom de milagres, né? Então, não há uma ordem cronológica para a distribuição de dons espirituais. O Espírito de Deus é que decide conforme ele vê a capacidade da pessoa. E línguas não é evidência de batismo com o Espírito Santo. Tem gente batizada com o Espírito Santo que não fala em línguas. Escute, tem gente batizada com o Espírito Santo que não fala em línguas. Tem gente batizada com o Espírito Santo que tem o dom da cura, que tem o dom da fé, que tem o dom de maravilhas, que tem o dom da profecia, mas não tem o dom de línguas. Línguas é um dom. O problema é que o pentecostalismo aliou as línguas variadas ao batismo com o Espírito Santo. Ah, mas no dia de Pentecostes os irmãos lá no templo falaram noutras línguas. Mas não foi língua estranha, língua que ninguém entendia. Não foi uma língua celestial. Pedro não falou uma língua celestial no dia do seu batismo com o Espírito Santo. João não falou uma língua celestial. Ele falou uma língua que os homens entendiam. Aquilo ali é uma capacidade momentânea, uma capacidade, uma visitação exclusiva de Deus naquele momento. As pessoas têm o hábito de aliar as línguas variadas a batismo com o Espírito Santo, dizendo que no dia de Pentecostes isso aconteceu. E isso não aconteceu. No dia de Pentecostes ninguém falou em língua estranha. No dia de Pentecostes todo mundo falou a língua que o povo entendia. Por isso que mais de 3.000 almas se converteu. Deixa eu ver aqui. João Rabelo. Quando as pessoas falam língua estranha, o que elas falam? Na realidade, quando eu falo em outras línguas, que é um idioma que ninguém entende, essa linguagem é a linguagem do meu espírito humano. Eu tenho um espírito humano. Além do Espírito de Deus, que está sobre todos aqueles que servem a Deus, eu tenho o meu espírito humano, você tem o teu espírito humano, cada ser humano é dotado de um espírito, nós somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo. E quando eu recebo esse dom de línguas, então o meu espírito passa a ser capacitado a falar com o Espírito de Deus. Então, essa língua que muitos chamam de língua estranha, essa linguagem diferente, que é uma linguagem espiritual, é o meu espírito falando com o Espírito de Deus, o meu espírito comungando com o Espírito de Deus, porque eu, em si, não sei como eu devo orar. Eu, em si, eu não sei o que eu realmente preciso. Eu olho aqui na minha vida, o que eu preciso? Eu preciso pagar minhas contas, eu preciso de saúde, eu preciso que a minha família seja protegida, eu preciso que Deus me dê vida e saúde. Isso é o que eu acho que eu preciso. Mas Deus, na sua onisciência, ligada ao meu espírito, Ele sabe o que eu preciso. E aí, quando eu começo a falar em línguas, é o meu espírito falando realmente o que eu preciso de verdade. Eu penso que eu preciso de livramento, de proteção, mas o meu espírito sabe que eu preciso
que o Senhor me dê saúde, porque tem uma veia no meu coração que está para se romper. Então, na hora daquela oração, o meu espírito começa a falar com o Espírito de Deus, pedindo que isso venha a ser resolvido. Então, é uma linguagem que o ser humano não entende, que ninguém entende, a não ser o próprio Espírito de Deus, comungando com o Espírito do homem. E isso não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo. Isso é dom. Tá? Isso é dom de Deus, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Eu vou voltar um pouquinho aqui para pegar se passou alguma pergunta aqui. Eles receberam dons quando o Espírito Santo desceu? Sim, com certeza. Eles foram capacitados. Jesus disse assim, ó: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Então, quando o poder de Deus desceu capacitando eles com dons. Desceu capacitando eles com os 9 dons espirituais, ao ponto que a sombra de Pedro curava os enfermos. Pedro passava e a sua sombra ia sobre os doentes eram curados. O que é isso? O dom da cura. Sabe? O dom da cura. E assim sucessivamente. Os apóstolos curavam os enfermos, expulsavam demônios pela autoridade de Deus, oravam, colocavam a mão sobre as pessoas e elas eram batizadas com o Espírito Santo, porque no dia de Pentecostes eles receberam esses dons. Mas no dia de Pentecostes eles não falaram nessa língua que eu estou falando para você, que muitos chamam de língua estranha. Eles não falaram em língua estranha. Eles falaram na língua que os homens entendiam. Falaram 18 idiomas que eram das nações que estavam ali para a festa do Pentecoste em Jerusalém. Tá certo? Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos lá. Gente, deixa o seu like, vamos romper esse algoritmo. Tá? Baixa essa nossa audiência e dá para nós ir mais longe. Dá para nós ir mais longe. É igual língua dos anjos. Ninguém fala a língua dos anjos. Exatamente o que o Antônio está dizendo, né? Ninguém fala a língua dos anjos. Ninguém fala. Se você falar a língua dos anjos, os demônios vão entender, porque demônios são anjos caídos. Então ninguém fala a língua dos anjos, né? Como o Antônio Pereira escreveu aqui. Obrigado, Antônio. Ninguém fala a língua dos anjos. Ninguém fala. Se eu começar aqui a falar a língua dos anjos, os demônios que estão pairando por aí vão entender tudo que eu estou falando. Essa língua, que é um dom espiritual, não é língua de anjo, não é uma língua comum. É uma linguagem espiritual que só o Eterno, só o Senhor Jesus, só o Espírito Santo entende, porque é a comunhão do meu espírito com aquele que é divino. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver, tá interessante as perguntas. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem algum segredo para receber o dom de línguas? Buscar a Deus. Buscar a Deus em oração, em jejum. Quanto mais, tá? Isso aqui eu quero que você que está me acompanhando, guarde isso dentro de você. Quanto mais santo que eu digo não é ser santarrão. Santo, a palavra santo vem do kadosh, né? Que quer dizer separado. Quanto mais separado do pecado, quanto mais separado das coisas desse mundo, quanto mais separado daquilo que te distrai e que te leve aos devaneios da vida, quanto mais você se separar disso, mais você está se transformando em uma pessoa santificada. E essa santificação atrai os dons espirituais, a oração, não a oração coletiva, porque a oração coletiva, isso é um dever e uma obrigação. A oração, sabe, a súplica, né? A súplica, quando você está sozinho. Porque existe 3 vertentes para a oração, né? A gente fala oração, que é o pacote, mas cada um tem o seu nome exclusivo. Quando eu estou dentro do trânsito, no trabalho, em qualquer lugar, que eu estou em silêncio, mas em pensamento eu estou dizendo: louvado seja Deus, Senhor, me abençoe, me dá direção, me dá graça, faça coisas grandes na minha vida. Esse pensamento, o nome é oração. Por isso que a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, porque oração é pensamento. Quando eu estou aqui com vocês, que nós levantamos a voz em uma live em conjunto, ele deixa de ter o nome de apenas oração e passa a ser um clamor, porque é mais de 2 reunidos em nome do Senhor. Então, recebe o nome de clamor. E quando eu estou no meu quarto, no carro, no trabalho, em qualquer lugar, que eu começo a falar, a verbalizar o meu pedido, não é oração e não é clamor, é súplica.
Então, um dos segredos para mim receber dons espirituais é eu me santificar, é eu fazer as minhas súplicas, sabe? As minhas súplicas. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Ninguém está ali para me elogiar, mas Deus está me vendo para me recompensar. Então, essas súplicas, o Wesley, é um dos grandes detalhes para trazer os dons espirituais, né, sobre nossas vidas, tá bom? Pastor, eu vivo com o meu marido há 10 anos, mas não somos casados. Será que não vamos ser arrebatados por viver na fornicação? O Luizandro Fonseca, acho que o Luizandro é da África, né? Se eu não me engano, ele está no continente africano. Luizandro, a questão do arrebatamento da igreja, ela está muito ligada a uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de obediência a Deus, uma vida correta, uma vida justa, tá? Eu não posso dizer para você, né, aqui, eu estando fora, né, apontar para dentro de você e falar que você e tua esposa não serão arrebatados. Eu não posso fazer isso, seria uma leviandade muito grande e eu estaria assumindo o papel de juiz, tá? Mas você em si já está se julgando. Como assim, pastor? Você mesmo, a Bíblia diz, examine, julgue o homem a si mesmo. Você se examinando, você mesmo está vendo que alguma coisa está errada, até porque você está dizendo, por viver na fornicação. Você está se enxergando como um fornicário. Não sou eu que estou dizendo, é você que está se enxergando como um fornicário. Então, por você estar se enxergando como um fornicário, a sua salvação está em risco. Você consegue entender o que eu estou passando? Todos que estão aqui, vocês estão conseguindo compreender? Não sou eu que estou dizendo, né? Seria muita leviandade da minha parte eu falar para você, não, você não vai subir porque você não é casado no papel, diante das autoridades terrenas, está tudo errado e você realmente está perdido. Não, eu não posso fazer isso. E pregadores que fazem isso são pregadores que se sentem no direito de julgar a vida de alguém quando ninguém tem direito de julgar. Nós temos que avaliar e orientar todos a se encaminharem a um caminho de retidão e de justiça. Porém, você mesmo escreveu, por viver na fornicação. Então, na tua consciência você sabe? Você fez uma pergunta que, na realidade, a resposta está aí dentro de você. Não só você, mas todos que estão aqui, que vivem nessa situação, a resposta está dentro. A resposta está dentro. Não é ninguém que está fora que vai dar a resposta. A resposta está aí dentro, porque, com certeza, não só você, mas todos que têm essa pergunta conhecem o que a Bíblia Sagrada diz a respeito dessa situação. Então, regularize. Procure regularizar. Procure se acertar. Procure ir lá no cartório, dar entrada nos papéis. Pastor, eu não tenho dinheiro. Todo ano existe pelo menos 2 casamentos comunitários em todas as cidades do Brasil e eu acredito que mundo afora. Se você chegar nas pessoas e falar, olha, eu quero casar e eu não tenho dinheiro, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Mas regulariza a situação para você viver com a tua consciência limpa. Porque consciência limpa é a base para uma vida de paz na presença de Deus. Tá bom? Pastor, se nós estivermos em pecado, na hora exata que Jesus voltar, nós subiremos? Não tem nem o que responder, né? Se você estiver em pecado na hora exata que Jesus voltar, você fica, né? Você fica. Fica e fica bonito. Fica e fica vendo os navios passar. Essa é a realidade. Fica vendo os navios passar. Jesus diz, bem-aventurado é o servo que quando o seu Senhor vier, o achar fazendo assim. Assim como? Servindo, obedecendo, guardando a palavra de Deus, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pastor, desculpe, o senhor está baseado nas leis humanas. O registro civil começou em 25 de abril de 1874. E os casamentos antes dessa data não valeu. Veja bem, a Bíblia Sagrada, ela trabalha de conformidade com a terra. Por isso que em Mateus 18, a Bíblia diz assim, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra
será desligado nos céus. E se 2 de vós concordardes acerca de alguma coisa que me pedirdes, isso será concedido por meu Pai que está no céu. Mateus 18 até o verso 20, pode ler aí. Então, essa lei de 25 de abril de 1874 foi ligado aqui na terra por governantes e autoridades que foram constituídas por Deus. E a partir do dia que essa lei foi ligada aqui na terra, ela foi ligada no céu, porque os governantes são autoridades constituídas por Deus. E dessa data em diante, o casamento deixou de ser apenas de boca, deixou apenas de ser diante de uma autoridade eclesiástica e passou a ser obrigatoriamente diante de um juiz de paz. O que aconteceu anterior a esse período está fora da lei. O que aconteceu antes desse período, automaticamente era julgado pela consciência e não estava ligado na terra e no céu. Porém, a partir do instante que foi ligado na terra, está ligado no céu. Por exemplo, avançar o sinal vermelho. Antigamente não existia sinal de trânsito, mas as cidades cresceram e se fez necessário instituir leis e limites para não haver morte no trânsito. E está ali o sinal vermelho. Está ali o sinal vermelho. Se eu desobedeço esse sinal, eu estou pecando contra Deus. Por quê? Porque foi ligado na terra que tem que obedecer. E o que é ligado na terra é ligado no céu. Quem foi que ligou, pastor? Autoridades constituídas por Deus. O presidente da República é uma autoridade constituída por Deus. Os deputados, os senadores, os vereadores, os prefeitos, todos esses homens, os senadores, todos eles, são autoridades constituídas por Deus. E são eles que fazem as leis, e essas leis é ligada no céu. Se ela é desobedecida, o mandamento de Deus está sendo quebrado. Então, muito bem colocado pelo Caio, que o casamento no papel foi instituído em 25 de abril de 1874. De lá para cá, quem não é casado no papel está fora da lei. De lá para cá, quem não contrai o matrimônio no papel está agindo fora da lei. Conseguiu compreender? Pastor, e os casamentos anteriores? Antes não existia essa lei. Então existia outros tipos de acordo, que não é o caso agora, mas eram outros tipos de acordo. Porém, agora é outro assunto. É a mesma coisa os índios aqui no Brasil. O Brasil tem 500 e poucos anos de descobrimento, mas antes do Brasil ser descoberto, já tinha índios aqui. E ninguém pregou o evangelho para esses índios. Como que eles serão julgados naquele dia, se eles não ouviram falar de Jesus? Como que os índios serão julgados se eles não ouviram falar de Jesus? O Brasil tem 500 anos de descobrimento. Mas os índios estão aqui há mais de 1.000 e tantos, 2.000 e tantos, 3.000 e tantos anos, que eram os povos adormecidos antigamente. E aí, não tinha evangelho. Como que esses índios serão julgados? Eles serão julgados não simplesmente por não ter aceitado Jesus ou por ter aceitado Jesus. Eles serão julgados pela consciência, porque mesmo não conhecendo o evangelho, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. O ser humano, que no período que passou aqui por essa terra, não foi um período em que Jesus chegou, a palavra de Jesus chegou para eles, eles não serão julgados pelo evangelho, eles serão julgados pela consciência. A consciência é o maior juiz de um ser humano. A consciência, então, não é questão de que não aceitou Jesus, a questão é que a consciência o julgará. Terá índios que há 600 anos atrás partiram para a eternidade, muitos foram salvos. E outros foram perdidos. Tem índios que há 1.000 anos atrás aqui no Brasil partiram para a eternidade. E aí, uns foram salvos e outros perdidos. Por quê? Por causa da consciência. Muitos deles não conheciam o evangelho, mas estavam fazendo o que é certo, vivendo em honestidade, não estava roubando, não estava prostituindo, não estava vivendo na mentira, não servia o evangelho, mas vivia uma vida correta. Nunca levantou a mão para aceitar Jesus, mas vivia uma vida correta, e eles serão julgados pela consciência. E outros não tiveram oportunidade de ouvir o evangelho, mas escolheram o caminho da canalice, o caminho do pecado, o caminho errado, e serão julgados pela consciência.
Você consegue compreender? E isso continua até os dias de hoje nos países que o evangelho não entrou. Nos países que o evangelho não entrou, as pessoas serão julgadas pela consciência. Todo mundo está nascendo e partindo, nascendo e partindo, nascendo e partindo. E aí, como que fica, pastor? Como que fica? Que serão julgados pela consciência. A consciência é o maior juiz dentro do ser humano. A consciência é o maior juiz dentro de todos nós. Deu para você entender? Vamos lá então? Vamos continuar? Obrigado, Caio. Obrigado pela sua colocação. Deixa eu ver o que a Fernanda Aparecida. Pastor, os índios sofreram muito. Minha avó sempre conta. Sim, os índios passaram por um processo tenebroso, mas muitos deles foram salvos. Ah, pastor, como assim? Muitos foram salvos e muitos se perderam. Porque o julgamento é pela consciência. Aqueles que partiram no Antigo Testamento, que ainda não havia Jesus vindo aqui para dar a sua vida, foram julgados pela consciência. E assim sucessivamente. Quem foi que julgou Adão? Adão foi julgado por Deus? Não. Quem condenou Adão foi a sua consciência. Prova é que quando ele pecou, ele já procurou uma moita para se esconder. Quando Adão pecou, ele já procurou uma moita para se esconder. Por quê? Porque a consciência dele acusou ele. E assim é comigo e contigo. Quando nós estamos em santidade, fazendo o que é honesto, fazendo o que é justo, fazendo o que é reto, a nossa consciência nos leva a andar de cabeça erguida. Quando nós fazemos o que é errado, a nossa consciência nos faz retrairmos e nós automaticamente já ficamos incomodados, já nos sentimos afligidos. Você consegue entender? Então é isso, tá? É dessa maneira. Abra sua mão, abra sua mão. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel te abençoe, te guarde, te prospere e multiplique em tudo na sua vida. Que portas venham se abrir, que o extraordinário venha acontecer sobre você e sobre a vida de todos. Eu profetizo dias de paz, dias de bênção, dias de saúde, dias de abundante chuva de bênção sobre você e sobre a sua família, em o nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde. Eu vou ficando por aqui. Está aí na linha do tempo o número da conta do ministério, está aí na linha do tempo o número do Pix e também o número do meu WhatsApp, para você que quer entrar em contato conosco, tá? Então, nos ajude. Você que ainda não dizimou esse mês, envie o seu dízimo, a sua oferta, não por obrigação, não, mas por alegria, por gratidão, pelo Senhor estar nos dando a chance de concluirmos mais um mês de vida na sua presença. Manda suas primícias, nós estamos precisando para investirmos na janela 1040, tá bom? Obrigado a todos vocês que têm nos ajudado. Faça isso agora mesmo, entra aí, manda aí 10, 20, 30, 50, 100 reais, dólares, euro, a moeda que foi da sua região, não importa, nos ajude, o Senhor estará abençoando e honrando a todos em nome do Senhor Jesus, tá bom? Obrigado a todos os participantes, obrigado a todos vocês. Obrigado a todos, em nome de Jesus. Obrigado pela oferta, obrigado pela semente, tanto no Super Stick, como no Super Chat, como também através do Pix que você já fez, você que vai fazer agora que a live está terminando. Obrigado. Obrigado a todos. Um beijo da sua alma e até a próxima, em nome de Jesus. Beijo da sua alma. Se inscreva no canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.